Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos estudar as páginas 108 até a 115. Posição de uma reta até sólidos geométricos. Vamos lá? Dependendo da sua posição, uma reta pode ser horizontal, vertical e inclinada. E quando elas estão em duas retas, elas podem ser classificadas de diversas formas. Em retas paralelas, quando elas são retas paralelas? Quando elas estão uma do lado da outra, quando não apresentam um ponto comum entre si, ou seja, quando elas não se cruzam. E além disso, elas possuem a mesma distância entre elas, aliás, porque elas estão lado a lado, né? Já as retas concorrentes, elas possuem um ponto comum entre si. Veja esse exemplo da reta 1 que corta a reta V. Então, elas possuem um ponto comum que é o ponto C. Quando elas se cruzam e têm um ponto em comum, elas são retas concorrentes. Nesse outro exemplo, o ponto comum é o ponto O. Esse outro exemplo de reta concorrente, se você olhar bem, você pode até se confundir achando que ela não vai se cruzar. Mas, se eu continuo esse segmento dela, olha o que acontece. Ela vai acabar se cruzando. Então, a reta A se cruza com a reta M. E o ponto de comum com ela é o ponto P. Todas as vezes que vocês sentirem uma dúvida, é só você continuar o segmento da reta. E aí você vai verificar se ela cruza ou não. Agora nós veremos as retas concorrentes perpendiculares. Qual é a diferença delas? Elas também apresentam um ponto em comum. Porém, elas formam um ângulo de 90 graus. E não somente um, elas acabam formando 4 ângulos iguais de 90 graus, que é o que chamamos de ângulo reto. Quando vocês verem esse tipo de cruzamento, é uma reta concorrente perpendicular. Se vocês observarem, é bem retinho, né? Os ângulos ficam perfeitos, diferente da reta concorrente oblíqua. Olha só, os ângulos não são perfeitos. São ângulos diferentes, não são todos eles de 90 graus, se você observar. Então, essa é a reta concorrente oblíqua. Elas são concorrentes porque elas se cruzam e elas têm um ponto em comum, porém elas não formam aquele ângulo de 90 graus. Fazendo um breve resumo para vocês, nós vimos as retas paralelas, que ficam uma do lado da outra, as concorrentes, que se cruzam e têm um ponto em comum, as concorrentes perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus, e as concorrentes oblíquas, que não formam aquele ângulo de 90 graus. Agora, nós vamos dar continuidade na página 114, com os sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Aqui no nosso livro diz que alguns poliedros podem ser classificados em prismas e pirâmides. O que são poliedros? Os poliedros nada mais são do que os sólidos geométricos tridimensionais. São essas imagens que a gente pode olhar e imaginar ela em uma outra dimensão. Nesse capítulo nós vamos tratar das pirâmides e dos prismas. E qual a diferença que nós temos dos prismas e das pirâmides? Nas pirâmides, a maioria dos lados é triangular. No prisma, a maioria dos lados é retangular. Mas é preciso entender essa definição. Aqui diz que os prismas possuem duas bases que são polígonos iguais. O que é polígono? Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de retas sem curvas. Então, veja, as bases dos prismas são polígonos. Então, elas são figuras geométricas planas e elas não têm curvas. Então, olha aí a diferença do polígono e dos não polígonos. Não podem ter curvas e elas têm que ser fechadas. Se vocês verem umas figuras com curvas e abertas, elas não são polígonos, portanto, não são prismas, porque elas têm segmentos de reta, como a gente já aprendeu no capítulo anterior. E o prisma é formado por duas bases, olha só, a base de cima é igual à base de baixo. Ela vai definir o nome desse prisma. Se é um triângulo, é o prisma triangular. Se é um quadrado, prisma quadrangular. O prisma pentagonal tem 5 lados. O prisma hexagonal tem 6 lados. O quadrangular tem 4 lados. O triangular tem 3 lados. E assim sucessivamente. Na definição da pirâmide, poliedros que têm apenas um polígono como base. Então, uma base só a pirâmide tem. E as suas faces laterais formadas como
triângulos, como eu já falei para vocês. Então, as pirâmides também, ó, elas não podem ter um desenho, se vocês verem um desenho aberto e nem curvas. Toda vez que vocês forem desenhar, lembre-se disso, elas têm que estar fechados, tá? E não pode ter curva. E a base também classifica as pirâmides de acordo, né, com o seu número de lados. Então, ó, triangular, 3 lados, quadrangular, 4 lados, pentagonal, 5 lados, hexagonal, 6 lados. Então, a pirâmide triangular, a base é sempre um triângulo. Na quadrangular vai ser sempre um quadrado, na pentagonal sempre um pentágono, na hexagonal sempre um hexágono, na heptagonal vai ser um heptágono e assim por diante. Então, nós vamos estudar o que vem a ser as faces, as vértices e as arestas das pirâmides e dos prismas. Como nós já vimos, a base das pirâmides triangulares é um triângulo. As faces são os lados desse poliedro, que nós já vimos o que é o poliedro. Então, a base também é uma face. Então, vamos contar. Ela tem 1, 2, 3, contando com a base, e 4 com a de trás. Por isso que nesse exemplo aí do livro, diz que essa pirâmide triangular, ela tem 4 faces. A face é o lado dessa pirâmide. Contando agora as faces do prisma de base quadrada ou paralelepípedo, nós vemos aí 1, 2, 3 faces, mais essa face que está ao lado, né, que a gente não consegue ver, e a que está atrás oculta, 4, 5, e a base, que é a de baixo, 6. Então, ela tem 6 faces. Agora, vamos ver o que são arestas. Os triângulos sempre se encontram e esse encontro das faces formam linhas. Essas linhas são as arestas. Então, vamos contar quantas linhas, quantas arestas tem no triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque essas da base também contam. Essa pirâmide triangular possui 6 arestas. Agora, o prisma de base quadrada, contando as linhas aí, que eu já fiz para vocês em amarelo, dá 12 arestas. Então, as arestas são as linhas que se formam quando uma face encosta na outra. E agora, vamos falar dos vértices. Os triângulos sempre irão se encontrar, formando uma única vértice. Então, esse triângulo, ele tem 4 vértices. Eu marquei aí para vocês. Então, agora, o paralelepípedo, ele possui 8 vértices, que são esses pontinhos que eu marquei em vermelho para vocês. Olhando para essa figura, nós podemos, então, resumir. A face é o lado de cada figura, a aresta é a linha que liga as faces e o vértice é o ponto de encontro entre as arestas. Então, vocês pensando nisso, vocês conseguem memorizar. Agora, nós iremos para os exercícios das páginas 109 a 113 e depois na página 115. Número 1. Classifique as retas entre paralelas ou concorrentes. Número 2. Observe o mapa da cidade e complete. Letra A. As ruas 1 e 2 dão ideia de que retas? Vocês vão olhar para o mapa, vão observar e vão ver qual é o tipo de reta que eles dão ideia. Letra B. As ruas 2 e C dão ideia de que retas? E letra C. A Avenida do Mar e a Avenida do Bem dão ideia de qual retas? Número 3. Com a ajuda de uma régua, vocês verão desenhar um par de retas. Então, vocês deverão desenhar 3 tipos de pares de reta. Um em cada um desses quadradinhos, ok? 3 tipos de pares diferentes. Número 4. De acordo com a posição da reta, classifique-a. Então, de acordo com a posição que vocês já aprenderam, vocês deverão escrever qual o nome delas. Como que elas estão classificadas, hein? Número 5. Vocês deverão associar as colunas de acordo com A, paralelas, B, concorrentes perpendiculares, C, concorrentes oblíquas. Então, aqui no quadradinho vai estar explicando cada uma delas, vocês terão que associar. Se ela for paralela, onde que está escrito que ela é paralela? Né? Concorrente perpendicular. Como que é o significado da concorrente perpendicular? Então, vocês vão associar colocando a letra equivalente ao seu significado.
E no número 6, classifique as retas concorrentes em oblíquas ou perpendiculares. Vocês vão escrever onde que é oblíqua e onde é perpendicular. Número 7. Marque um X nas figuras que são segmentos de reta. Então, lembra do que eu expliquei. Vocês só vão marcar aquelas que são segmentos de reta. E número 8. Identifique os segmentos de reta nas figuras abaixo. Então, eu vou fazer com vocês aqui a letra D. Eu represento da seguinte maneira: CN é igual a NC, porque tanto faz eu ir do N ao C, como tanto faz eu ir do C ao N. Então, o CN é igual a NC. Da mesma maneira, o C ao J é igual ao J até o C. Então, ele fica da mesma maneira. O JG é igual a GJ, porque tanto faz eu ir de J até G, tanto faz eu ir do G até o J. Da mesma maneira, o GI é igual a IG. Tanto faz também eu ir do G até o I, tanto faz eu voltar do I até o G. O segmento de reta é o mesmo. E por último, o I até o K é a mesma coisa que K até o I. O caminho também não mudou. Eu não ando mais de um caminho até o outro. Por isso que o resultado ele ficou igual, tanto de um caminho como de um outro caminho para o outro. A resposta dos outros exercícios será praticamente parecida como essa. Vocês não terão que fazer nada no desenho, como eu fiz aqui parecido, para mostrar para vocês entenderem. Número 9. Qual desses contornos é chamado de circunferência? Número 10. Usando uma régua, vocês terão que medir os segmentos de reta. Qual deles mede 3 centímetros? O A ou o B? E aí vocês terão que fazer um X. O A, o B ou o C? Vocês terão que saber qual deles que mede 3 centímetros. No número 11, qual o auxílio de uma régua? Desenho que se pede. Então, olha aí. Letra A, 2 segmentos de reta com 2,5 centímetros e 3 centímetros concorrentes. Então, é uma reta concorrente. Se vocês acharem mais fácil fazer uma perpendicular, vocês podem fazer uma perpendicular. Se vocês acharem fazer mais fácil uma oblíqua, vocês que sabem. Letra B, 2 segmentos de retas com 3,5 centímetros e 4 centímetros horizontais. Letra C, 3 segmentos de retas com 3 centímetros, outro com 3 centímetros e outro com 4 centímetros verticais. Então, prestem atenção, na letra B são 2 segmentos de reta. Aqui na letra C, está pedindo 3 segmentos de reta. Na letra D, 3 segmentos de reta, uma com 4 centímetros, outra com 3 centímetros e outra com 4 centímetros. Todos eles paralelos. Então, lembra o que é paralelos? Um do lado do outro. Não esqueçam disso. E não esqueça de utilizar a régua, vai ficar bem bonitinho. Lá na página 113, Larissa, número 12. Larissa foi ao supermercado com sua mãe. Observe o padrão de setas abaixo e determine qual foi o itinerário das duas para chegar até o seu destino. Então, nós temos aí demarcado a letra A. Então, primeiro ela vai subir, depois ela vai virar a esquerda, depois ela vai subir, depois ela vai virar à direita. Então, vocês têm que seguir esse itinerário até chegar à letra B, prestando bastante atenção e marcando com um lápis grafite. E siga corretamente as setas. Agora vamos para a página 115. Exercício número 1. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Nessa letra A, nós temos prismas, só que tem um prisma de base triangular e um prisma de base quadrangular. Na letra B, nós temos uma pirâmide e temos um cubo. Então, letra A. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Então, vocês terão que responder aí. Na letra B, como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Então, aí nós temos dois tipos, nós não temos só pirâmides, hein? Lembra que ali nós temos um cubo, não é uma pirâmide. Então, são duas respostas que vocês vão ter que dar.
Letra C. Quantas faces têm as figuras do quadro A? E na letra D, quantas vértices têm as figuras do quadro B? Agora, número 2. Desenhe o sólido geométrico a partir da forma plana apresentada. Vocês se lembram quando eu apresentei para vocês a diferença entre a pirâmide e o prisma? Eu mostrei para vocês a figura geométrica tridimensional e mostrei a figura plana. Então, quando eu mostro para vocês a figura plana, significa que é como se eu tivesse aberto essa figura. Vejam só, essa é uma figura aberta planificada. Então, eu peguei aquela figura e abri. Essa é uma figura planificada do prisma de base triangular. Agora, vamos ver se vocês acertam essa. Que planificação é essa? Essa é fácil, vamos observar. Que sólido é esse? Vocês conseguem adivinhar que tipo de sólido é esse? Se vocês falaram cilindro, vocês acertaram. Será que vocês conseguem adivinhar esse tipo aqui? É uma base triangular, é uma pirâmide de base quadrangular, uma base triângulo de base pentagonal e um triângulo de base hexagonal. Mas agora é com vocês. Vocês terão que desenhar, então, essa figura geométrica planificada, que é o paralelepípedo. E depois vocês desenharão a pirâmide planificada também. Assim eu termino essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Eu preparei essa aula com muito carinho. Eu deixo aquele forte abraço meu e da professora Ana, repleto de saudades. E eu espero vocês na próxima aula. Lembrando que vocês poderão deixar as dúvidas de vocês lá no nosso fórum, porque ajuda muito a gente a poder preparar as respostas para vocês, né? Para a gente poder saber quais são as dúvidas que estão na cabecinha de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!